Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira série de mensagens do ano. Aqui no B1 nós nos movemos em série de mensagens. Talvez você está nos visitando e é bom deixar isso claro para você, que é muito raro ter uma mensagem aqui daquelas nada a ver, sem estar conectada com nada, uma mensagem que não tem um contexto, que não tem cheiro de gabinete. Então aqui nós temos relacionamento com as ovelhas, e por ter relacionamento com as ovelhas, nós oramos e trabalhamos séries de mensagem a partir daquilo que o gabinete está nos apontando que é necessário expor, né? Claro, nas células nós temos o cuidado mais individualizado, principalmente o discipulado. Isso não substitui um discipulado, mas o púlpito responde várias dores da igreja. Então, uma das dores que nós percebemos que existia era que a juventude começava o ano sem nortes em áreas que são essenciais para o ano. Então, diante disso, foi sugerido há um tempo atrás que nós não tivéssemos mais um festival de verão, saudoso Summer, e nós temos agora o que nós chamamos de weekend. São essas letras, e cada letra ela aponta para uma palavra: wisdom, sabedoria; kingdom, reino; N, nations, e o D, destiny. Então nós vamos falar sobre sabedoria, reino, nações e destino. Tudo que nós acreditamos que vai interferir no seu ano. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria, para começar a série. A nossa primeira mensagem está em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 18. Quero te dar uma dica: se você sabe que o celular te atrapalha, não use o celular. Já é um indício de sabedoria. Não deixar o que te domina te dominar, pelo menos por algumas horas. Esses dias eu achei uns saquinhos ali no contêiner da juventude. Eu confesso para vocês que eu pensei sinceramente em colocar alguns voluntários com esse saquinho aqui dentro, para que a pessoa fale assim: eu não consigo ficar sem usar meu celular. Ela bota o celular ali e pega no final do culto. Pode ser uma boa, né? Porque tem gente que não consegue ficar sem celular. Não consegue. Você está aqui, o cara está assistindo meme, está vendo pegadinha. Não é um sinal de sabedoria. Seria mais sábio você ficar na sua casa. Seria mais sábio você ir para o cinema. Seria mais sábio você não gastar o seu tempo aqui, porque sua mãe está pensando que você está aqui, seus amigos estão pensando que você está aqui. Se você é casado, seu marido está pensando que você vai ser uma esposa melhor. Se você é marido, sua mulher está pensando que você vai ser um marido melhor, mas você vem para o culto e não recebe nada do culto. Então, é mais sábio você falar assim: eu não vou para o culto, eu vou para a praia, porque aí a pessoa já sabe assim: beleza, está no mundão, está na gandaia, está fazendo o que todo mundo faz, porque aqui dentro... Assim, eu não sou o melhor pregador do mundo, mas eu oro para te entregar uma palavra de Deus. Eu oro para ministrar algo no seu coração, né? Pode não ser o melhor do mundo, mas alcança algumas pessoas aqui, nós sabemos. Então, nós vamos pensar, dependendo, nós vamos fazer um teste. Aí a pessoa chega igual viciado mesmo, né? Não consigo, toma aí. Bota lá, pega no final do culto. Pode ser, porque ajuda, né? Ou não ajuda? Vamos pensar sobre isso. Mas eu pensei, eu vi os saquinhos lá, aqueles que tem um lacre. Eu falei: vamos usar esse trem aí, né? Não vamos desperdiçar esse negócio não. Está ali guardado. Fizer muita bagunça, o pai pega lá, tá certo? Então vamos lá, Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora, Sem e Jafé. Porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Quando Noé acordou do efeito do vinho, ficou sabendo o que o filho caçula lhe havia feito. Disse: maldito seja Canaã, será o escravo mais rebaixado dos seus irmãos. Ainda disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã o seu escravo. Expanda Deus o território de Jafé.
habite ele nas tendas de Sem. Seja Canaã escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos e morreu. Essa é a palavra de Deus. Pai, continua falando com a gente, guarda o nosso coração, revela a tua palavra, Pai, que não falte a revelação do teu Espírito. O que eu te peço é que ao fim dessa ministração, nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Viu o que está acontecendo com o Gabriel? Dependendo de trazer ele aqui, viu, amigo? Gabriel é meu amigo. Se estiver chorando, trazer ele aí que a gente ora por ele. Gabriel é um querido nosso aqui, mas nós temos que orar e cuidar muito dele. Vocês sabem, vocês conhecem o Gabriel, né? Está sempre aqui com a gente. Meu amigão. Foi aniversário dele recentemente. Bom, vamos lá. Tratando de sabedoria. Nós estamos lidando aqui com um cenário pós-dilúvio. Então, geralmente, pós-tragédias, nossa cabeça fica confusa mesmo. Geralmente um baque, geralmente um trauma, geralmente um susto, geralmente algo que muda a nossa realidade, ela muda a nossa leitura, muda nosso comportamento, afeta. Então, esse contexto, esse background, tem que ser levado em consideração aqui para entender o contexto. Tudo que eles conheciam tinha desaparecido, agora eles estão começando um novo mundo, por assim dizer. Eles estão começando uma nova terra. E quando eles saem da arca, o Noé, ele quer oferecer sacrifícios, ele quer honrar a terra, ele quer dar continuidade ao que o Senhor já tinha depositado nele. Ele não se transformou em agricultor, ele já era agricultor. Nós precisamos entender que mesmo que venha um dilúvio e leve embora muitas coisas, aqueles que são escolhidos para o Senhor e recebem do Senhor graça específica para fazer algumas coisas específicas, eles continuam fazendo essas coisas, mesmo depois que coisas ruins acontecem. Então, o Noé continuou sendo agricultor, ele foi o primeiro a plantar uma vinha. Quando você faz algumas coisas pela primeira vez, assusta mesmo. E tem aquele primeiro momento para conhecer, às vezes você não sabe o efeito da coisa. E ele não sabia do efeito daquilo. Ele foi mexendo, bebeu do vinho, bebeu demais. Ele bebeu tanto, ficou tão desligado da realidade, que ele ficou nu, tomou tudo, ficou embriagado, ficou sem entender, ficou despido. Perdeu o senso da realidade. Aqui nós já podemos pensar sobre a sabedoria. Quando nós não andamos de mãos dadas com a sabedoria, nós tomamos muitas decisões que custam caro. Muitas decisões que afetam muitas pessoas. E aqui nós já estamos começando a entender que por mais que o Noé fosse um homem separado, escolhido, preservado por Deus, precisava ter os seus limites ajustados, precisava ter a sua sabedoria alinhada com o coração de Deus. Então, ele ficou nu ali. E quando ele ficou nu, os filhos dele também não entendiam o que estava acontecendo. Os filhos dele também não sabiam para onde aquilo estava apontando. Então, os filhos dele estão do lado de fora, mas um é curioso demais. Um era menos inteligente que o outro. E aí ele viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos o que tinha acontecido. Não bastava ter faltado sabedoria para Cã. Ele também insere os irmãos dele em um local sem sabedoria. A pessoa é tão distante da sabedoria que quando ela erra, ela sempre oferece o pecado para os outros. Nunca está bom só ela errar. Nunca está bom. Né? É assim. Quando você está fazendo exercício, raramente chega um para falar com você, vamos lá, bota mais peso, continua. Agora, quando você está comendo, fazendo dieta, a pessoa vê você comendo, fala assim, pô, come mais, cara, come mais. Vai pegando, pega aí, cara, vai engordar não. Fica igual um diabo falando na sua cabeça ali. E você está fazendo todo o esforço.
E a pessoa tem um sorvetinho aí depois, hein? Você, sorvetinho de quê? Não sei, de que você gosta. De baunilha. É, de baunilha mesmo. Pô. E vem aquela tentação. Por quê? Não basta ela estar na pior, ela quer que o outro também esteja na pior. Então, isso é uma falta de sabedoria enorme. Quando eu vejo que alguém está indo para um lugar de equilíbrio, e eu vivo desequilibrado e quero compartilhar desequilíbrio também. Isso é uma falta de sabedoria. Então o Cã errou, e não satisfeito em errar, ele também sugere que os irmãos errem. Precisamos tomar muito cuidado durante o ano. Porque uma coisa é errar, outra coisa é convidar as pessoas para o erro. Outra coisa é sugerir que tem algo errado acontecendo que pode ser bom. Então, depois de ver a nudez do pai, ele foi contar para os irmãos. Mas os irmãos dele, eles vão de costa. Eles estão olhando para o outro lado, para não ver a nudez do pai, porque ainda tinha neles um resquício de sabedoria do mundo antigo, que indicava algumas coisas que apontavam para o respeito com os mais velhos. E nós vamos falar sobre isso aqui. Quando o Noé acordou, ele desperto ali, ele soube o que tinha acontecido. E aí ele lançou palavras pesadas sobre Cã. E ele disse que a descendência do Cã ia servir a descendência do Sem. Ou seja, a descendência do que não agiu com sabedoria ia se sujeitar à descendência do que agiu com sabedoria. Então, alguns até sugerem que o Noé foi abusado por seu filho Cã. Mas isso não faz sentido quando nós vamos avaliar, quando nós vamos mais profundo no texto e tentamos entender os termos originais que apontam para o que a Bíblia trata como abuso na época e o que a Bíblia trata como alguém nu, como alguém despida. Então não existe nada aqui no texto original que implique um ato sexual. E isso aqui fica mais claro quando eu começo a ser mais atento ao próprio texto, porque lá no verso 22, a palavra que aparece como viu nudez, em hebraico, ela é ervá, que acompanhada de raá, que é o que está no texto original, significa contemplar. Então, a nudez é ervá, raá é contemplar, a expressão significa nada mais, nada menos do que ver a nudez, do que olhar a nudez. Não tem nenhum ato aqui que aponta para o galar, que é o que é utilizado no hebraico em Levítico, que aí sim aponta para o que diz respeito a um descobrir em ato sexual. Então, amigos, às vezes nós abraçamos algumas ideias sem olhar para o texto original, que sozinho já nos responde muitas coisas. Então, o que aconteceu aqui não foi um abuso, não foi uma invasão na intimidade do pai, foi uma quebra de padrão cultural que com certeza já apontava para uma maldição, já apontava para uma tragédia na pessoa que quebrava padrões culturais do Antigo Oriente. Então, irmãos, nós precisamos pensar nisso, precisamos estar atentos, porque os irmãos voltando de costa também mostra que, olha, eu não vou voltar de costa porque eu não vou abusar, eu vou voltar de costa porque eu não posso ver, porque eu não posso contemplar, porque eu não posso dar atenção à nudez do meu pai. Então voltar de costa não é porque ele está segurando o impulso, não é isso. É porque ainda tem nele resquício de sabedoria que o remete a uma condição de que ele não podia sequer contemplar a nudez dos mais velhos. E o que estava envolvido nisso tudo, no fim das contas? Em uma sociedade antiga, a relação de honra aos pais é muito significativa. As sociedades mais atuais, elas não têm tão forte essa questão de honra e respeito aos pais. Então não é só honrar, mas ter cuidado também. Era algo que a sociedade antiga preservava, era algo que ela priorizava. Então quando Cã observa, a expectativa era que ele socorresse o pai, não expôsse o pai. Então ele tinha indicações para ser sábio, mas não age como sábio. Ele sabia como tinha que agir, porque era um padrão cultural, mas ele não vai de acordo com aquele padrão. Então ele reage de uma maneira que para aquele contexto é muito equivocada, ele não é sábio. A situação exigia respeito ao pai.
não poderia ficar satisfeito em ver o pai fora do seu estado normal. Assim como os irmãos também não ficaram. Quando o mundo vai numa direção, e eu sei que tem outra, e vou para outra, é sabedoria. Quando está todo mundo indo numa direção, se satisfazendo naquela direção, e eu consigo entender que tem uma outra direção, e mais do que entender, eu consigo ir para aquela direção, é sabedoria. O que está por trás disso tudo? O próprio texto vai dizer, Cã é o pai de Canaã, os cananeus. E quem é o descendente de Sem? Os hebreus. E o que acontece? Os hebreus conquistam as terras dos cananeus em guerras, sangue derramado, tristeza e mais guerra. Percebe como a falta de sabedoria ocasiona tristeza, tragédia e traumas. Sabedoria é fazer a coisa certa, no momento certo, pelo tempo certo. Requer uma leitura atenta e atual das situações que nos rodeiam. Sábio não é quem se desconecta do passado para tomar decisão hoje. A sabedoria, ela está exatamente em analisar os fatos do passado, respeitar o que precisa ser respeitado e, a partir disso, agir no presente, preservando dessa forma um futuro equilibrado. O que eu quero dizer? Existiu muita coisa antes da gente que merece o nosso respeito, merece ser preservado. Existiu muita coisa que não merece a mesma coisa. Existiram muitos líderes que têm que ser lembrados. Agora tem outros líderes que nós temos que fazer um esforço para eles serem esquecidos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é que eu me desconecto do passado, eu honro o que eu preciso honrar no passado e eu descarto o que é desnecessário no presente, porque quando eu descarto o que é desnecessário para o presente, eu estou colaborando para um futuro equilibrado, porque o futuro ele é uma conexão do passado e do presente. Então, se eu não dou uma atenção certa para fatos do passado, eu não vou conseguir ter um futuro que aponte, um presente, que aponte para um futuro equilibrado. É quase como se você chegasse aqui e desonrasse o que aconteceu antes de você. É quase como se você começasse a pregar a palavra e não considerasse os pregadores que deram a vida por isso, os homens e mulheres, os meninos que foram decapitados, os nossos amigos lá na África que não tem uma Bíblia para ler. É quase como se nós invalidássemos tudo que aconteceu antes da gente. Então, esse cara, o Cã, ele erra porque ele se desconecta do passado. Ele erra porque ele invalida a história. E invalidar a história é complicado. A sociologia chama isso de memoricídio. Matar memórias. Quando você mata memórias, você tem uma geração desconectada do passado e ela é desnorteada. Desnorteada. Quando você chega em uma igreja e você não tem memória dos anciãos, porque eles não são lembrados, eles não são honrados, não se conta sobre eles, vai todo mundo pensar que está começando agora. Vai todo mundo pensar que somos nós que estamos inventando isso tudo. Então, a sabedoria, ela me faz olhar para o passado. A sabedoria me faz honrar o passado. A sabedoria me faz pesquisar o passado. A sabedoria me faz trabalhar, inclusive, para que fatos do passado sejam revertidos em bom adubo para o presente, assim apontando para um futuro equilibrado. Então, a falta de sabedoria é complicada, porque ela resulta em grito, resulta em escândalo. Agora, a sabedoria, muitas das vezes, resulta em silêncio. Falta de sabedoria é gritaria. A presença de sabedoria, muitas das vezes, é um silêncio. Mas nós não estamos falando de um silêncio opcional diante das atrocidades. O próprio pastor Martin Luther King Jr., ele disse que o silêncio dos bons era mais perigoso para a sociedade do que o barulho dos maus. O que o pastor Martin Luther King estava falando é o seguinte: olha, se você sabe que tem que falar e não fala, é pior.
do que deixar os maus falando o que eles sempre falam. Porque se você tem a solução e não entrega, você está colaborando para que a coisa piore. Então a sabedoria, muitas das vezes, ela entrega o silêncio diante de acusações. É aquela famosa frase: o justo não se justifica. É aquela famosa postura de Jesus sendo acusado. E quando ele abriu os lábios, ele simplesmente disse: tu o dizes. Então, irmãos, nós precisamos, de uma vez por todas, olhar para a sabedoria e saber que sabedoria é agir de forma paradoxal ou contrária à maioria, quando a maioria não está agindo de forma sábia. Nós aqui na juventude entendemos que sabedoria é uma construção. Não dá para cobrar sabedoria de quem está começando agora. Não dá para cobrar sabedoria de quem está vindo no primeiro culto agora. Não dá para te pedir para você fazer algumas coisas, porque você nem sabe que coisa você tem que fazer. À medida que nós vamos crescendo aqui, é mais sábio cobrar de quem pode entregar alguma coisa. É mais sábio. Cobro muito das pessoas que eu acredito na liderança do nosso time. Cobro muito. Está vendo ali o Yuri Black, quanto eu falo com o Yuri. Minha esposa Pérsia, que acredito tanto nela, que ela é melhor do que eu, que ela sabe o tanto que eu cobro ela, como liderado que ela também é. Porque senão não seria sábio da minha parte enxergar potencial e não trabalhar para esse potencial florescer. Não seria sábio da minha parte falar assim: olha, vocês estão indo para um lugar que não é o melhor para vocês, e eu não falo nada. E eu deixo para lá. Então, nós entendemos que é uma construção. Da mesma forma que às vezes alguém está chegando, eu estou falando ali de cristãos que têm mais de 10 anos de caminhada, o Yuri um pouco menos, eu acho, mas a Pérsia é mais de 10 anos. Estou falando de gente que já tem uma década de fé. Aqui tem gente que começou sábado passado. A sabedoria é uma construção. Ela vai adquirindo sabedoria, ela vai aparando a sabedoria, ela vai conhecendo quem não é sábio, ela vai se aproximando de quem é sábio, e aí, pouco a pouco, você pode cobrar daquela pessoa uma postura sábia. Uma postura sábia. Você chegou aqui, você não sabe nem que roupa que crente usa, cara. Não posso te cobrar isso. Você chegou aqui, você não sabe nem o crentez, você não sabe o que é varão, varoa, vida vitoriosa, você não sabe nada disso. Você está aqui pela primeira vez, eu não posso cobrar de você sabedoria diante de coisas que eu já vivo há muito tempo. Mas à medida que o tempo vai passando, é sábio da minha parte olhar para você e falar: o tempo passou e você não corresponde à expectativa diante do tempo que você tem vivendo a fé cristã. Nós temos esse princípio de sabedoria aqui, analisar o momento e a partir do momento, dentro do que o momento oferece, cobrar sabedoria para aquele momento. É sábio o quê? Volto a dizer, é sábio você que está vindo pela primeira vez, ficar um pouquinho sem celular, falta 11 minutos para acabar o culto. É sábio da sua parte falar assim: o que esse cara vai falar aí até o final? Vou dar uma chance para ele. É sábio da sua parte. É sábio da sua parte sair daqui e ir para a rede social da igreja, ver o que essa igreja está fazendo. É sábio da sua parte. E no perfil dos pastores. E no perfil das esposas do pastor, dos pastores. Das noivas, namoradas, etc. Como é que vive essa galera? Aí, beleza. Gostei, vou voltar, vou me conectar, vou me submeter à liderança deles. É sábio da sua parte fazer essa análise. Não é rebeldia sua, não. Que eu faria hoje em dia. Eu não ia sentar para ouvir uma pessoa que eu sei que deve o mundo todo, que bebe escondido, que bate na esposa, que maltrata os filhos, que dá um mau testemunho dentro de casa, que para o carro em qualquer lugar, que chega no restaurante, esculhamba todo mundo. Eu não ia sentar para ouvir uma pessoa dessa. Então é sábio da sua parte avaliar esse contexto aqui, avaliar o banheiro, avaliar o kids, avaliar o estacionamento. É sábio da sua parte porque você vai passar em nome de Jesus o resto da sua vida aqui dentro. É por isso que é sábio da nossa parte também, que já estamos na casa, deixar isso aqui em ordem. Ver o banheiro sujo, não precisa esperar o cara ir lá limpar. É sábio da nossa parte, se for possível, limpar o banheiro. Se a torneira está pingando, sabe o que a gente faz? Fecha a torneira.
Não tem que chamar. Chama o cara do operacional. Operacional, seu braço, sua mão. E cuida da igreja. E preserva a igreja. E tem alguém precisando de ajuda, você ajuda. É sábio da nossa parte gerar um ambiente de acolhimento. Então quem chega é sábio olhar os detalhes, e para quem está é sábio preservar os detalhes. Quem está comigo? Na célula principalmente, a primeira impressão é que fica, querido. Você pode até mudar, mas geralmente custa. Geralmente custa. Principalmente você é o líder. Você, a primeira vez que o sujeito foi, você é a pessoa que mais come na célula. E além de comer, você come de boca aberta. Eu não estou falando nenhuma coisa distante do mundo, da juventude frontline aqui. Coisa que fatalmente pode acontecer. Então é mais sábio da sua parte fazer o quê? Lembrar daquele ditado: líderes se servem por último. É mais sábio. Hoje eu e Peça estávamos servindo uma igreja lá em São Paulo, um almoço. Eu estava com muita fome, eu tinha treinado de manhã, não tinha comido nada, estava com muita fome. A comida estava lá, mas eu só fui quando o pastor falou assim: o primeiro a servir vai ser a Peça, depois o pastor Pedro. Eu falei: pastor, muito obrigado, agora eu vou. Aí eu sentei, já ia comer. Aí você ter mulher educada é diferente, né? A Peça cutucou e falou assim: a etiqueta diz para esperar o anfitrião sentar. Quando ele sentar, você come. Eu falei: toma. Mas é sábio da minha parte também ouvir ela, senão... E o cara conversando, e depois ele sentou, eu comi. Queridos, a sabedoria nos livra de complicações que um dia podem custar caro. Eu quero ir para a parte final aqui, trazendo um contexto sobre o que é sabedoria na Bíblia e 3 pontos de aplicação pessoal para o nosso ano. Inclusive eu fiz um vídeo um dia desse, tá? Se eu não me engano, está no Instagram do Biuan. Eu tinha acabado de treinar e eu deixei ali, não sei se foi 3 coisas que eu comecei a fazer e 3 coisas que eu deixei de fazer. Algo nessa linha, não lembro a quantidade não, mas ficou um vídeo bem legal, Eu estava até com a roupa ainda de treino e tudo, mas veio uma ideia, enquanto eu estava treinando, eu já botei o celular lá, gravei. Então, tem lá 3 coisas que podem te ajudar na sabedoria, tá? Mas vamos lá. Sabedoria. Na Bíblia, no contexto do Antigo Testamento, hebraico, o termo é Shokimah. E o que significa sabedoria? Prática, habilidade para viver bem em comunidade, significa agir corretamente e tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Não é um conhecimento intelectual, como nós pensamos que é hoje. Na Bíblia, não se trata de conhecimento intelectual, mas de aplicar a vontade de Deus na nossa vida. Provérbios 9, versículo 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, sabedoria é diferente de inteligência. Se você está anotando, coloca sabedoria diferente de inteligência. Porque a pessoa inteligente nem sempre é sábia. Então nós precisamos olhar o que Shokimah é. É prática, praxis, é espiritual, é relacional e é transformador. E o nosso primeiro ponto é que pecado nunca é singular. Isso dói. Toda vez que eu peco, muita gente sofre. Toda vez que você peca, muita gente sofre. Pecado nunca é singular. Sempre tem uma consequência que vai além de nós. Então não é sábio achar que tudo se resume a nós. Eu estou pecando aqui, ninguém está vendo, é no meu quarto, é de madrugada. Eu estou sonegando um imposto aqui, ninguém está vendo. É um caixa 2 aqui, ninguém vê. É só uma fotinha que eu estou tirando aqui, vou mandar só para o meu namorado ou para a minha namorada. Entre nós. Pecado nunca é singular. Pecado sempre é plural. Eu não gosto de andar de avião, já falei para vocês um monte de vezes, eu passo mal. E ano passado nós fizemos as contas, eu voei mais de 80 vezes. Então 80 vezes no mínimo eu passei mal. E uma dessas viagens já teve 25 horas, então imagina. Obviamente não vou direto, mas... Hoje, mais uma vez, eu passei mal.
E eu tinha alguns chocolates na minha mochila, que eu sempre tenho. Porque quando passo mal, como um chocolatinho ali, resolve. E eu passando mal, a mão começou a suar, aquele suadeiro. Eu vou pegar um chocolatinho, está aqui, está fácil. Aí eu falei, tem culto daqui a pouco. Eu estou fazendo algum jejum e também estou na primeira semana tirando algumas coisas que eu sei que me atrapalham. E eu tirei o doce nas primeiras semanas também e outras refeições do dia. Eu falei, eu não vou colocar em xeque todas as orações que eu fiz durante a semana, todo o joelho que eu dobrei, o tanto que eu orei para Deus falar com aquela galera, por 30 minutos de turbulência aqui. Não vale a pena. Não é sábio da minha parte agora. É melhor eu desmaiar aqui. Vai ser mais honroso. A pessoa fala, poxa, o Vux desmaiou. Desmaiou por quê? Porque não comeu um chocolate por você. É muito melhor. Não é não, cara? É mais honroso. É mais honroso. Brincadeiras à parte. Se eu erro ali, afeta muitas pessoas que estão conectadas ao que nós fazemos aqui. Se você erra, afeta muitas pessoas que estão conectadas com você. Pastor, você está exagerando? Não. Eu estou falando que quando nós temos um compromisso com Deus, é compromisso com Deus. É compromisso com Deus. Ah, mas Deus entende. Deus pode até entender, mas o que Ele tem para quem persevera é diferente do que Ele tem para quem não persevera. Amigos, sempre tem uma consequência que vai além de nós. Por exemplo, Adão. O pecado dele ficou só com ele e com a Eva, chegou até na gente. O Acã ficou só com Acã. Israel foi derrotado. O Davi, quando adulterou com Batseba, ficou só entre os dois. O menino morreu. Teve divisão familiar, um monte de problema nacional. O Saul, quando pecou, o que aconteceu? Perdeu a liderança. Deixou de viver as promessas de Deus. E o Jeroboão, quando estava adorando outros deuses, conduziu toda uma nação ao pecado. Não tem pecado isolado. Da mesma forma que a consagração afeta o todo, o pecado também afeta. Às vezes nós não pensamos, às vezes nós não analisamos, às vezes nós não buscamos entender os contextos, mas o pecado afeta o todo. Nosso segundo ponto, a sabedoria traz libertação. Por exemplo, o José foi sábio, libertou o povo. O Daniel foi sábio, trouxe fé para o povo. Esther foi sábia, trouxe libertação. Sabedoria traz libertação, amigo. A sabedoria me impede de falar coisa que eu não devo falar. A Bíblia diz que a língua é um pequeno órgão que gera grandes incêndios. É o chicote do corpo. Esse ano nós precisamos ter sabedoria para não falar de mais nem de menos. Esse ano nós precisamos de unção. Principalmente que é ano de eleição. E tem irmão que o diabo vai tentar para sair da nossa mesa. Esse ano nós precisamos ter sabedoria. Não é ser desconectado da realidade. É ser sábio. É ter equilíbrio. Defender o que se acredita com sabedoria. Ir na direção que tem que ir com sabedoria. A falta de sabedoria nos torna reféns de declarações. Nos torna reféns de relacionamento. Nos torna refém de dívida, de financiamento. Nos torna refém de um monte de coisa. Mas para finalizar, eu quero te dizer que a sabedoria traz paz. O que é dito aqui é que bendito seja o Senhor de Sem. Expanda Deus o território de Jafé. A sabedoria traz paz. A sabedoria traz tranquilidade para o coração. A sabedoria nos deixa tão equilibrados que nós podemos entrar e sair de qualquer lugar. Tem nada melhor que isso. Entrar e sair de qualquer lugar. Está no restaurante, está tranquilo. Está na praia, está tranquilo. Jogando futebol, tranquilo. Está no shopping, tranquilo.
Não tem briga, não tem confusão, não tem acusação. E não tem gente sofrendo pela nossa falta de sabedoria. E não tem gente triste pela nossa falta de sabedoria. Pode ser que ano passado faltou sabedoria para a gente em alguns pontos. Mas nós vamos, em nome de Jesus, trabalhar para esse ano não errar onde nós erramos. Podemos errar em outras coisas, mas não no que nós erramos. O que eu digo para os amigos ali que lideram essa juventude é o seguinte: não tem problema vocês trazerem problemas, mas tragam problemas novos. Porque sempre a mesma coisa é difícil. Sempre a mesma coisa é complicado. Sempre os mesmos traumas não dá. Então, amigos, a sabedoria me lembra que pecado nunca é singular. A sabedoria traz libertação. E a sabedoria traz paz. Que esse ano seja um ano repleto de sabedoria para a gente. Seja um ano onde a nossa juventude toma decisões sábias. Um ano que você vai ter sabedoria para financiar ou para pagar à vista o seu imóvel. Ou se for um primeiro aluguel, você vai ter sabedoria para negociar bem. Você vai ter sabedoria para ir para um lugar que vai ser tão bom que você vai ter depois condição de comprar ele. Sabedoria para você ou arrumar seu casamento, ou se casar com a pessoa certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um monte de pastor aqui na juventude agora, então eu não garanto que eu vou celebrar seu casamento. Mas alguém vai. Sabedoria para se portar bem lá na faculdade, para se portar bem no seu trabalho, para se portar bem na sua aula coletiva na praia, para se portar bem na academia, para se portar bem nas células, para se portar bem dentro da igreja. Sabedoria para adquirir o seu carro, sabedoria para se conectar com as pessoas. Um ano de sabedoria em nome de Jesus. Um ano que nós vamos ter sabedoria para quem começou o ano endividado, não vai terminar o ano desse jeito. Para quem começou o ano com pouca reserva financeira, vai terminar o ano abençoando outras pessoas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Tanta sabedoria que nós vamos dar conselhos para pessoas que têm mais idade do que a gente. Tanta sabedoria. É o que eu desejo para o nosso ano de 2026. Eu também preciso de muita sabedoria. Ore pela minha vida. São tantas decisões por dia que, sem a intervenção de Deus. Sabedoria para a gente se relacionar com a igreja, se relacionar com a cidade. Sabedoria para discernir os ambientes espirituais que nós estamos. Eu gostaria de orar por você.